Aconteceu uma troca de pastores e o nosso pastor, Florisvaldo Menezes, foi trocado de igreja. Ele não vai mais pastorear essa igreja que nós estamos hoje. Ele foi trocado de igreja e tem aquele clima, né? Domingo passado foi o último culto dele. E ontem foi a posse dele na nova igreja. E aí nós comparecemos. Porque é culto, né, gente? É bênção. Foi um culto de posse ali, mas a gente aproveitou para estar com ele, para dar um apoio, porque, graças a Deus, ele estava sendo um pastor muito bem sucedido nessa igreja que nós estamos, e fica aquele clima de despedida, e tem o choro. O culto de domingo foi um culto em ação de graças pela vida dele, então vocês imaginam, né? Aquele choro, aquela coisa toda. E aí, meus irmãos, nós fomos ontem na posse dele. E é interessante que a gente sai de casa pensando no seguinte, né? Eu vou na posse do meu pastor, ele vai ser sempre nosso pastor pelo carinho e amizade que nós temos, né? E aí eu falei, eu vou na posse do pastor, é uma posse de pastor e pronto. É um culto de posse e pronto. Mas Deus é tão tremendo, porque na pregação que o pastor Gilson Campos fez, que é o presidente das Assembleias de Deus Madureira, na pregação que ele fez, Deus falou tudinho comigo. Tudo que eu tinha... presidente do campo aqui, né? Taguatinga. Do campo. Eu falei, de Taguatinga. Eu falei das Assembleias de Deus Madureira, apareceu no geral, né? Errei. Do campo aqui de Taguatinga, tá. Em Brasília. Tá, corrigido. Então ele começou a pregar, né? Antes de empossar o nosso pastor na outra igreja. E ali aquela pregação, ela foi todinha para mim, porque a gente vai conversando com o Senhor e vai conversando em espírito. E Deus falou comigo. Eu acho interessante, tem uma amiga minha que sempre fala, Glaucio, parece que Deus vazou as minhas conversas, as conversas que eu estava tendo com ele vazou para você. E eu senti a mesma coisa ontem, como se Deus tivesse contado tudo para o pastor Gilson, o que eu estava falando com ele. É muito maravilhoso quando isso acontece, né? É muito maravilhoso. Eu glorifiquei. E eu quero compartilhar com você o que Deus falou comigo ontem, na pregação do pastor Gilson. Eu tenho orado aqui e oro em casa, né? E vocês sabem do momento tão difícil que a gente está passando. E eu penso em muitas coisas. Gente, a minha mente é uma mente que não para. O Henrique até fala, calma, amor, você tem que focar. Eu sempre falo, o meu maior desafio é focar nas coisas. Eu penso em 1000 coisas ao mesmo tempo. E vou construindo raciocínios e vou vendo coisas ao longo do dia e vou tendo várias informações e aí vai fervilhando, né? A minha mente vai fervilhando. Essa semana eu estava assim, pensando em várias coisas ao mesmo tempo e falando com o Senhor, em espírito. Senhor, o que mais nós podemos fazer? O teu povo tem enfrentado tantas batalhas. E eu quero compartilhar com você essa minha conversa com Deus e depois a resposta dele através do pastor Gilson. Por quê? Porque eu sei que você também pensa assim. Você pode, de repente, não ter a mente tão acelerada como a minha, mas são perguntas que todos nós temos feito para Deus. E aí, meus irmãos, eu estava pensando essa semana, porque eu fiz umas orações no momento de clamor, você que acompanha a rádio todos os dias sabe, muito íntimas. Eu estava cuidando com as palavras por causa das nossas crianças, que tem sempre criança nos ouvindo, mas eu fiz orações muito íntimas, em se tratando de nós, mulheres, né? E eu falei, Senhor, o que é isso? Aonde o Senhor está querendo me levar? Eu não quero falar dessa forma, eu acho que é demais. Eu falei para Deus, eu acho que é demais. Numa rádio, para o Brasil e o mundo de audiência, às 10 e pouca da manhã, eu falando esse tipo de coisa. Senhor, eu acho que é demais, Senhor. Não, Senhor. Sabe, aquela coisa do pregador, né? Como eu também comentei aqui essa semana já, que eu fui ministrar para mulheres há um tempo atrás na nossa igreja e Deus me mandou falar um monte de coisa contrária à nossa vontade. E eu falei, Senhor, misericórdia, mas é isso? Né? Quem prega já vive isso sempre. E eu tenho perguntado para o Senhor por que Ele está me direcionando a orar. Vocês estão vendo que as orações estão cada vez mais detalhadas. E eu falo assim, Senhor, misericórdia.
o que será que esse povo vai pensar? O que será que as mulheres vão pensar? Eu estou exagerando e eu preciso tomar cuidado com as palavras, Senhor, misericórdia. E o Senhor só vai falando para mim, fala, eu estou mandando é para falar. Eu estou mandando é para falar. E eu me arrepio, eu tremo. A carne treme, né? É até uma linguagem do povo de Deus também, fala, nossa, Senhor, minha carne está tremendo, mas eu tenho que falar. E tem sido assim nesses últimos dias. E aí, outra coisa que eu tenho percebido também, é como eu falei ontem, a gente fala da oferta, a gente pede, a gente explica, e isso tem sido quase que no geral, em várias igrejas, o povo não está se levantando como poderia fazer. O povo não está se dedicando à obra, investindo na obra como poderia fazer. E aí, eu falo, Senhor, então o que está acontecendo? O obreiro é muito interessante, porque ele, quando ele faz a obra, ele às vezes se culpa. A gente tem uma tendência a se culpar. Tem que tomar cuidado, porque é bom, sim, nós sermos amáveis. O Senhor nos ensina a sermos amáveis. Quem está à frente do microfone tem que ser amável, tem que filtrar as palavras. A gente não tem que ofender ninguém, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas ainda com o microfone na mão que tem aquela grosseria da velha criatura, de dizer assim, eu falo a verdade, dou a quem doei e não estou nem aí. Quando a gente passa a fazer a obra e passa a ser transformado, eu falo por mim mesma, como vocês já sabem, né? Eu conto sempre aqui que eu era esse tipo de pessoa. Mas quando nós temos o Espírito Santo agindo em nós não vamos mudar. O Senhor não vai roubar a nossa identidade. Só que o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de falar, a nossa maneira de se comunicar é o que vai mudar. Pelo agir do Espírito Santo, pelo domínio próprio, por todos os frutos dele agindo em nós, e glória a Deus por isso, né? Mas aí, a gente, às vezes, se culpa e fica pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado para que não aconteça? Eu não estou vendo acontecer o movimento que teria que acontecer. Do povo ofertando, do povo se dedicando, sabe? Eu estou falando aqui na rádio mesmo, agora. Específico. Eu não estou vendo isso acontecer. Da primeira vez, no ano passado, que foi até o dia que roubaram o meu celular, que os ouvintes lembram, né? Foi uma luta, nossa, foi uma afronta do inimigo muito grande, a Isadora doente, tudo no mesmo dia, levaram o meu celular, aquela coisa toda. A gente precisava de 15 mil no fim de semana. Eu lembro que foi de sexta a segunda, praticamente, a gente conseguiu. Na terça a gente tinha falado, na terça a rádio ia fechar, o contador deu esse prazo pra gente, se não conseguir, pastor Henrique, até terça-feira a rádio fecha. E não fechou porque a gente conseguiu. E houve esse movimento. Na segunda vez, em abril deste ano, que foram 18 mil reais que a gente precisava, tudo bem que o prazo era maior, eram 15 dias, mas nós guerreamos, nós oramos muito, nós batalhamos e conseguimos. E dessa vez não está sendo dessa maneira. A batalha, sim, é a mesma, as orações são as mesmas, mas não tem, sabe? Eu vi o WhatsApp dos semeadores né, tocando toda hora ali com as mensagens, e dessa vez não está assim. E eu fiquei me perguntando essa semana. Eu falei assim, Senhor, o que é que nós estamos fazendo de errado? O que nós podemos fazer de diferente? Sabe, aonde está o erro? Será que a gente está falando demais de oferta? Será que a gente está conversando demais na programação? Será que a gente está... Será que os ouvintes já estão cansados? Estão incomodados? Porque nós também estamos cansados de pedir. Nós também estamos exaustos emocionalmente, porque quando é uma luta tão grande, que quando chega um pouquinho de refrigério, não dá nem tempo de sentir muito, porque a luta já começa de novo. Então, meu Deus, eu não comentei nem com o Henrique, fiquei só falando com Jesus, fazendo minhas coisas, falando com Jesus ali em espírito. Senhor, o que é que está errado? Me mostra. Me mostra. Se eu estou falando demais, porque quem sempre fala demais sou eu, né? Será que eu usei alguma palavra errada? Será que eu tenho incomodado o coração de alguém? Ou será que eu não estou orando da maneira certa?
E nós, enquanto obreiros, é bom a gente sempre ter um filtro, é saudável, como eu acabei de falar, para não magoar ninguém. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque, às vezes, esse sentimento assim, de você se culpar por alguma coisa que não está dando certo, eu tenho certeza que todo obreiro passa por isso, que eu passei essa semana. Te deixa, assim, triste, né? E o inimigo vai potencializando isso. É claro, vai trazendo mais tristeza. E você, se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, a culpa ela vai nos sufocar e vai tirar a nossa fé. Vai esfriar a nossa fé. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, vinha falando comigo. E ontem Ele completou essa resposta que eu precisava. Completou, finalizou a nossa conversa. Glória a Deus por isso. E eu falei, Senhor, misericórdia. O que a gente tem que fazer? Sempre perguntando. O que a gente tem que fazer, Senhor? Sabe? Porque o Senhor já deu a ministração dos 300, o Senhor já está nos ensinando a ter valentia. E mesmo assim, meus irmãos, mesmo conversando com Deus desse jeito, isso não tem tirado o meu sono. Para honra e glória dele, que ele é maravilhoso, ele dá tudo que a gente precisa. Só que aí, chegando no culto ontem, o pastor Gilson falou sobre obediência. Porque, né, tinha a questão da troca de pastores, e aí ele falou que prontamente o nosso pastor obedeceu e tal. E é assim, né, o obreiro ele tem que ir aonde Deus mandar. E aí ele começou eu falei, nossa, que bênção. Fiquei prestando atenção ali. Ele falou assim, e outra coisa, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus manda a gente falar, você está pregando, Deus manda você falar, você tem que falar cada palavra. O negócio é obedecer. Não adianta ficar procurando uma coisa ou outra para fazer de diferente, mas isso e mais aquilo. Tem que obedecer. Deus está te mandando fazer, faça. Deus está te mandando falar, fale. E aquilo ali, eu falei, eita Jesus. Né? Sabe quando o crente está ali na nave da igreja? Eu falei, eita Jesus, ó, o Senhor já está falando comigo. E aí ele foi continuando, ele falou assim, olha, ele falou, né, para os pastores, por causa do momento ali de posse de pastor e tal. Ele falou, o pastor, mas eu tomei para mim. Porque tudo que eu tinha conversado com Deus, ele começou a falar ali naquela mensagem. Ele falou assim, o pastor, a gente às vezes como obreiro, como pastor, tem medo de desagradar as pessoas. Só que nós temos que pensar, em primeiro lugar, que a gente agrada a Deus. A gente está aqui para agradar a Deus. Agradar o povo, claro, é consequência. Mas nem toda mensagem que Deus vai dar para a igreja é uma mensagem que vai agradar. E nem por isso você pode parar de falar. Você tem que fazer, você tem que obedecer. E eu ali, estremecendo, né? Você tem que obedecer. Não adianta, não retenha nada. O que Deus mandar, e ele insistia mesmo. O que Deus mandar você fazer, faça. Quantas vezes, não é, meus irmãos? Você que prega, a gente fica ali, Senhor, mas é essa a mensagem. Vocês pensam que eu prego tudo? Eu sou um pastor, ele tem uma personalidade muito forte, ele não tem papas na língua, ele fala mesmo, ele não está nem aí. Essa semana ele falou uma coisa num culto de terça-feira lá na sede, que eu não precisa falar, é coisa do nosso campo, mas ele falou um negócio, gente, eu não fui a esse culto, o Henrique que foi, com a irmã Luciene, e o Henrique chegou em casa me contando isso que ele falou, eu falei, gente, esse pastor, ele teve coragem. Não estava errado não o que ele falou. Não convém dizer, mas eu achei assim eu fiquei impressionada. Eu falei, Henrique, eu vou ficar 3 dias pensando nisso aí que ele falou, sem parar. E de fato eu estou pensando. Porque foi muito sério o que ele falou e ele teve coragem. Mas eu entendi depois. Eu entendi, diante das respostas que Deus me deu ontem através dele, eu entendi por que ele é assim. E aí ele estava falando, né? Gente, vocês sabem que eu não sou fácil. Eu sou difícil, eu sou um pastor que muita gente acha polêmico. Mas por quê? Porque eu me preocupo em primeiro lugar em agradar o Senhor. Agradar vocês, agradar as ovelhas é consequência. Lógico que a gente não está falando da educação, a gente não está falando disso, a gente está falando da obediência. E aí ele falou outras coisas lá, como ele acha que um pastor tem que ser, muito interessantes também, mas o teor da mensagem mesmo
É a obediência. E quando ele estava falando tudo isso ali, para todos nós, Deus falou bem alto ao meu ouvido. Tá vendo, filha? Tá vendo? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você está perguntando o que tem que fazer de diferente? Não tem. Não tem que fazer nada de diferente. Não tem que tomar esse ou aquele óleo de unção, não tem que tomar banho com esse ou aquele sabonete ungido, não tem que pegar a rosa tal, não tem que fazer nada disso. O que tem que fazer na vida, no geral, para ter sucesso, para receber minhas bênçãos, é me obedecer. Aí eu falei, Senhor, mas e a rádio? E a rádio, deixa que eu cuido. Eu estou cuidando. Você tem que continuar me obedecendo. Não retenha, não teime comigo. Deus falou claramente comigo assim. E não fique se justificando pelo que você fala, porque sou eu que estou mandando. Gente, eu arrepiei até a alma. Mas eu voltei assim, mais corajosa e mais convicta. Porque ontem eu estava falando aqui, né? Eu falei, eu realmente creio que essa rádio vai continuar no ar. E eu realmente creio. Por que eu venho para cá todos os dias? Foi o que eu disse ontem. Porque eu creio. Porque eu creio que Deus está trabalhando, eu creio que a obra é dele, e o que nós estamos fazendo, os nossos sacrifícios de obediência não são em vão. E isso, eu não perco o sono. A gente fica, é claro, né, a carne sente, a carne fica triste por nós estarmos nesse momento tão difícil. Mas eu e o Henrique não temos perdido o sono, porque nós sabemos que nós nos unimos, não só para constituir uma família, mas para cumprir um chamado que Deus nos deu, para fazer uma obra que Deus colocou na nossa mão, e a obra é dele. Ele não vai nem nos envergonhar e nem deixar que nada aconteça. Não, a glória dele vai se manifestar. Eu creio através dessa obra como tem se manifestado. Os frutos têm sido produzidos, mas é muito interessante a gente pensar, né? Eu conversei muito com ele sobre a rádio, sobre essa situação da rádio, mas é claro que eu não deixei de pensar em todas as outras áreas da minha vida e da sua vida também, meu irmão, minha irmã. Família Perfeito Louvor. Porque a gente fica desesperado, né? Querendo que Deus dê uma receita, abrindo um aplicativo de rádio como o Dá Perfeito, para esperar que um pastor fale o que é que tem que fazer bem rápido, que não doa tanto na carne, que seja uma coisa fácil, para que a nossa vida todinha se resolva. E aí é que a gente erra. É esse o nosso grande erro. É achar que tem uma receitinha, uma poção mágica que a gente faça, tome e a vida toda se resolve. Não, nós temos que obedecer. Só que nesse momento da gente decidir obedecer, já falei disso aqui essa semana, né? É uma coisa que dói. Obedecer muito dói, né? Obedecer dói muito. É uma coisa que machuca, porque a gente deixa de fazer o que quer. Deixa de ser quem a gente achava certo ser. Não é verdade? Eu era a pessoa que achava certo. Não, mas eu falo isso, eu faço aquilo, pronto, acabou. Não. Deus chega e fala assim, filha, você não pode ser mais assim. Você não vai ser quem você quiser ser. Apesar do Senhor não roubar a nossa identidade, porque quem rouba é o diabo, apesar disso, mas ele vai dizer, olha filha, você não vai ser mais assim, porque não é desse jeito que eu quero que você seja. Você não pode agir assim. Isso não me agrada. E quando nós obedecemos, além de nós deixarmos para trás a nossa vontade, todos os nossos planos, no começo da obediência, nessa trajetória, nessa caminhada de começar a obedecer, porque é uma caminhada longa até Jesus voltar, não dá para retroceder. Se você entendeu que você tem que obedecer, você não pode fazer unidunité com as ordens que o Senhor te dá, não, viu? Essa aqui eu obedeço, essa aqui não, essa aqui não. Uma vez que nós entendemos sobre o que é obedecer ao Senhor, sobre a importância de obedecer, nós não podemos mais voltar atrás. E nós vamos ter momentos como esses que eu tive, né, e terei ainda ao longo da vida. Nós vamos ter momentos como esse muitas e muitas vezes. Porque Deus vai mandar a gente falar coisas que a gente vai estremecer e não vai querer. Deus vai mandar a gente ir a lugares, bater em portas que a gente não vai querer. E vamos estremecer muito, a carne vai ter medo, vai ter aquele momento
assim, básico de dúvida, muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida. Só que não podemos voltar atrás. Então, com tudo isso, com essa conversa, eu estou dizendo para você o seguinte: Deus me falou o segredo, que não existe receita. O segredo é me obedecer. Custe o que custar. E doa quem doer. Sabe por quê? A nossa obediência, ela não dói só em nós. Ela incomoda os outros também. Quantas vezes quem resolve obedecer vai ser chamado de louco, vai ser chamado de fanático, vai ser chamado de radical, do que quer que seja. De vários nomes que as pessoas que estão à nossa volta escolhem para usar, nós vamos ser chamados. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu vou ler 2 versículos aqui antes de falar isso. Você vai entender. Deuteronômio 5, 29 vai dizer o seguinte: como seria bom se o coração deles... Calma aí, que está rápido aqui. Se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Olha que tremendo esse versículo. Depois você lê aí e medita. 5:29, Deuteronômio 5:29. Deus fala, né? Como seria bom, trazendo para as palavras de hoje, como seria bom se todo mundo me obedecesse? Como seria bom, tudo daria certo. Como seria bom se o coração deles estivessem sempre assim, dispostos a me temer e a me obedecer. Tudo iria bem para eles e para os seus descendentes. É interessante que a gente pergunta, né? Por que as coisas não estão bem? Por que as coisas não estão dando certo? Será que é porque a gente não está obedecendo, né? Será que é porque... mas a gente prefere colocar a culpa em Deus, prefere reclamar de tudo. A gente prefere reclamar, que assumir que não está obedecendo, né? A gente não examina o nosso coração, né? A gente fala sempre aqui sobre este autoexame, né? E a gente acha que se examinar é só na hora da ceia do Senhor, né? E a gente vê que não, a gente vê que a gente deve aplicar este autoexame. A gente está falando muito sobre isso nesses últimos dias. E a gente precisa se autoexaminar e ver se nós de fato estamos obedecendo, se estamos praticando de fato tudo que Deus mandou a gente praticar. Porque se as coisas não estão bem, pode ser que a gente não esteja obedecendo de fato, né? Sim. Olha aí o versículo, que tremendo, né? E tem também aqui 1 João 5:3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Essa versão é NVT, né? Isso. 1 João 5:3. Amar a Deus significa obedecer todos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. E depois desses 2 versículos lidos, eu quero falar o seguinte para você. Tudo que as pessoas acham que supostamente nós perdemos quando nós resolvemos obedecer, do jeito que as pessoas acham que a gente está ficando louco, está ficando fanático, é radical demais, aí está ficando insuportável. Todas as críticas que nós recebemos ao obedecermos, aquilo que nos incomoda, que até nos entristece, porque a nossa obediência também faz com que várias pessoas virem a cara para nós. Quando a gente se converte, Deus faz uma limpa na nossa vida. Eu vi um irmão falando uma vez na minha casa, lá em Pindamonhangaba, quando eu era adolescente. Um grupo de irmãos foi orar, estavam fazendo uma campanha. E um deles, eu nunca esqueço, Ademir o nome dele, ele resolveu contar seu testemunho, um senhor já. E ele falou assim, eu tinha tudo. Tudo. Eu fui rico, eu fui um fazendeiro, eu tinha carros, eu tinha um monte de coisa. Mas eu hoje não tenho mais nada. Estava simplesinho, eu não sei nem se ele tinha ido de carro.
Ele estava simplesinho, morando numa casinha. Ele falou, hoje eu não tenho nada. Moro numa casinha bem simples. Tudo que eu já experimentei de luxo, eu perdi. Por quê? Porque, primeiro ele contou assim, né? Que ele tinha tudo. Olha só, olha o detalhe. E aí, eu perdi. E eu sempre, eu ali, né? Super questionador. Eu falei, mas por que você perdeu? Eu me converti. Eu falei, mas se converteu e perdeu? Por quê? Aí ele falou assim para mim, minha filha, eu vou explicar para você. Quando eu me converti, eu entendi que eu pedi que Deus tirasse de mim tudo que eu tinha, tudo que não honrava a Ele, tudo que não tivesse vindo dEle, tudo que não agradava a Ele. Aí eu fiquei ali, escutando. Mas assim, um tanto sem entender ainda, um pouco sem entender, meio perplexa. Eu falei, como é que a pessoa tem tudo e se converte e fica pobre mesmo? Ele falou assim, só que tem um detalhe que eu ainda não te contei. Eu era pai de santo. E tudo que eu tinha conseguido foi o diabo que me deu. Então, Deus tirou tudo de mim. E quando a gente se converte, Deus faz uma verdadeira faxina na nossa vida. Para mim, naquele momento de adolescência, de questionamento e total imaturidade, pareceu totalmente ilógico uma pessoa que era rica se converter e ficar pobre a ponto de morar, nem sei se era de favor ou de aluguel, isso aí eu já não me lembro bem, mas ele não tinha mais nada. E mesmo assim ele estava tão feliz, e aí ele falou, Deus cuida de mim. O que me lembra daquela música do Marcelo Aguiar, Poder de Filho, né? Que depois você pode até tocar, Henrique. É uma música que eu gosto bastante. E nessa música ele faz essa oração, né? Se quiser levar, tudo que eu tenho pode levar. Não veio de suas mãos. E é verdade. E a obediência, quando a gente se converte, essa decisão de obedecer tira muita coisa de nós. Muita coisa e muitas pessoas. Só que eu quero dizer uma coisa para você que Deus falou ao meu coração. Os mesmos que estão criticando a nossa obediência, e aí eu enfatizo, não é com o evangelho da vingança. É uma constatação divina, é algo que o Senhor fala aos nossos corações. Mas os mesmos que estão criticando a nossa decisão de obedecer, os mesmos que já viraram a cara para nós, os mesmos que nos deixaram nessa caminhada, vão saber, eles vão ter notícias, grandes novidades do resultado da nossa obediência. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. Tenha coragem para obedecer. Às vezes dentro da nossa casa, não é nem muito longe, não precisa nem pensar no amigo, no irmão, no primo, no tio, não, é dentro de casa. Às vezes é um próprio filho que se rebela, é um marido. Mulheres, vocês cujos maridos não são cristãos, vocês estão vivendo uma grande guerra dentro de casa. Tenham coragem de obedecer. Porque os sacrifícios que nós estamos fazendo hoje, pela obediência, serão recompensados mais tarde. Ao seu tempo, no tempo certo, ou melhor, serão recompensados. Não podemos desistir de obedecer. E aí, eu estava conversando com o Henrique hoje de manhã. Quem tem chamado e cumpre esse chamado tem que ter muita certeza, tem que ter uma fé, tem que ser convicto do que está fazendo, para não voltar atrás, para não enlouquecer e deixar de obedecer, buscando porções mágicas, buscando receitinhas fáceis de milagres. Sabe por quê? Aí eu comentei de novo daquele profeta Vinícius, que está no YouTube. Eu falei, Henrique, você quer saber? Os vídeos dele são só assim, 5 coisas que você pode fazer para ser próspero, 5 coisas que você vai fazer para melhorar a sua vida sentimental. Eu falei assim, Henrique, nós podemos postar vídeo todos os dias no nosso canal, que não vai ter o grande número de visualizações que esse cara tem e que tantos outros têm, porque ficam nessa de sinalzinho de 5 coisas, de 7 passos, porções mágicas. E se nós não estivermos alicerçados na palavra, a gente acaba indo para o mesmo lugar.
Aí o Henrique falou assim para mim, Glaucio, você quer saber? Eu fico vendo essas coisas no YouTube, as tendências de busca, né? Tem uma ferramenta que você coloca para saber o que as pessoas estão buscando mais. E em se tratando de canais cristãos, o que as pessoas estão buscando mais é isso, gente. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, até ele disse, nós estávamos conversando na hora de tomar café. Hoje em dia, nós temos muito acesso à palavra. Nós temos informação aos montes. A gente deveria... É claro, tem muita coisa que não presta também. Mas nós deveríamos aproveitar a tecnologia, a modernidade, a internet nas nossas mãos para termos mais conhecimento da palavra, para mergulharmos cada vez mais na palavra. E é assustador constatar que as tendências de busca por conteúdo cristão são justamente essas. De 5 passos, 7 coisas, 10 coisas e não sei mais o quê. Um canal como esses cresce de uma forma assustadora, avassaladora, enquanto que um canal como o nosso e tantos outros, graças a Deus, ainda tem gente que não está se iludindo com 7 passos, disso ou daquilo, ainda tem pessoas que têm compromisso com a palavra. Canais assim, gente, demora muito para crescer. Não cresce fácil assim, não. Por quê? Porque é o resultado da obediência. Eu não posso inventar para você que Deus falou tal coisa. Hoje em dia, olha, essas rádios que tem caixinha de promessa, que tiram palavra, que ficam fazendo profecias jogadas ao vento, arrecadam muito mais do que uma rádio como a Perfeito Louvor. E isso é fato. Isso é comprovado. Tem rádio que a pessoa dá o telefone, fala assim, vem aqui que Deus vai... Uma vez indo para algum lugar no carro, a gente ligou a rádio, coisa que quase ninguém mais faz hoje, e a gente viu, eu falei, Henrique, deixa aí, achamos uma rádio gospel, porque eu falei, nossa, não acredito. O povo inventa moda para atrair ouvintes. A moda da canção, você lembra, Henrique? Que era tipo assim... canção profética. A canção profética. Profética, né? Canção profética. Isso. Da mesma forma que é promessa, o cara tava lá com o dedo no play e... Da mesma forma que tem a caixinha de promessa, só que em forma de música. O cara tava lá com o dedo no play, aí você ligava, mandava um WhatsApp e ele falava assim, a canção que Deus está mandando para você é essa. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aí, bem aleatório, sabe? E o povo cai nisso. O povo cai, é impressionante. Eu falei assim, Henrique do céu, se a gente desviasse do foco, que é a palavra, que é o nome de Deus ser glorificado, a gente começar a fazer canção profética na Perfeito Louvor, meu filho, não ia dar conta. Ia crescer a audiência de um jeito, por quê? Porque o povo de Deus está querendo coisa fácil. Só que nós temos que ter a certeza. Deus renovou a minha certeza ontem com essa mensagem que Ele deu, com essas respostas que Ele me deu através da vida do pastor Gilson Campos. Continue obedecendo. Quem está ao seu lado, quem está ali olhando ao redor, não vai entender, nem todos vão entender. Vão dizer, nossa, tá fanático demais. É uma obediência cega, é uma obediência, ai, que coisa, sem limite, misericórdia. Essa mesma pessoa que está pensando isso hoje de mim, de você, eles vão ver, nossa, mas espera aí, olha onde ele está agora. Muitos podem estar pensando de nós, né, como eu já ouvi, já compartilhei com vocês aqui. E ao longo do meu ministério, no meio do casamento, já chegou uma pessoa em casa e falou assim, eu não entendo. Olha a vidinha que vocês estão levando hoje. Vocês não têm um carro, não pagam aluguel e não sei o quê. Você podia estar muito bem. E você podia tá fazendo a obra, mesmo não tendo abandonado a sua carreira jurídica. Nossa, eu não consigo entender como é que foi que você abandonou o direito. Eu falei assim, pois é. Eu também, achava loucura, mas eu sei exatamente o que Deus quer comigo. E olha que eu nem estava tão madura assim. Não era o tempo que eu estou vivendo hoje, para a honra e glória do Senhor. E aí, meus irmãos, a gente quando está na dificuldade,
o nosso primeiro impulso, nosso primeiro ímpeto, mesmo que a gente não tenha coragem de falar para ninguém, mas a gente pensa, e Deus sabe tudo que a gente pensa. O nosso primeiro ímpeto é pensar, meu Deus, Senhor, olha aí, Pai. Hoje não mais com rebeldia. De repente você fala assim, pastora, mas eu não penso com rebeldia, eu não estou colocando Deus na parede. Mas você fala assim, eu penso com humildade, eu até falo, Senhor, poxa vida, Senhor, mas será que não está valendo, Senhor? Porque eu coloquei o Senhor como prioridade, eu estou cumprindo com as tuas ordens. O nosso primeiro ímpeto é pensar dessa forma. Senhor, por que o Senhor me trouxe para essa terra? Eu não estou entendendo. Eu tinha minha casa lá, eu tinha tudo montadinho, e o Senhor me trouxe para cá. Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? O que está acontecendo, Senhor? Às vezes, meus irmãos, a nossa obediência também tem que ser silenciosa. Às vezes nós temos que obedecer calados. Escutar as críticas à nossa volta calados. Porque se você fala muito, é claro que a gente sempre vai perguntar. Não é pecado perguntar para o Senhor. Perguntar com humildade. Não é aquele questionamento de rebeldia. Mas você sabe que às vezes o Senhor está falando para nós assim, filhos, fica quieto. Deixa eu trabalhar e apenas obedeça. O Senhor está requerendo de nós uma obediência silenciosa. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos em silêncio, o que isso quer dizer? Que nós estamos convictos de que o melhor para a nossa vida é obedecer e de que nós estamos confiando, obedecendo com confiança. E o Senhor falou comigo claramente, obedeça em silêncio, apenas obedeça. E eu creio, eu cheguei aqui para compartilhar com você toda essa reflexão, toda essa experiência com Deus que eu tive essa semana e que se encerrou ontem no culto de posse do nosso pastor, porque eu sei que essa minha experiência também fala com muita gente. A gente estremece, a gente acha que não vai ter coragem, a gente acha que não vai dar conta. Engraçado que às vezes a gente quer censurar o Senhor, não é, Henrique? É verdade. Senhor, mas Senhor, não é isso que eu vou falar. Eu não vou falar isso não, Jesus. Não vou, hein? E o Senhor está mandando, fale. Então, meus irmãos, não tem para onde correr. O negócio é obedecer. Não adianta. Obedecer, custe o que custar. É desse jeito. Interessante que ele também falou, Deus falou através do pastor, né? Que o pastor, né, o pregador, ele não tem mensagem, né? A mensagem é de Deus, né? A gente não tem uma pregação. A pregação não é nossa, né? A mensagem não é nossa. A mensagem é de Deus. E se é de Deus, nós somos apenas os transmissores, né? O canal pelo qual a mensagem é transmitida para chegar até quem está ouvindo. Então, eu devo simplesmente transmitir a mensagem, né? Não posso ficar... Calma aí, deixa eu ver se não. Vamos... Esse daqui não. Vamos filtrar. Não, a mensagem de Deus não pode ser filtrada, né? Ela tem que ser transmitida como Deus quer, né? Até porque nós temos uma responsabilidade de cuidar, né? De apacentar. E se a gente não transmitir, se a gente não obedecer, Deus vai cobrar da gente, né? E aí é aquela questão que nós conhecemos, né? Que Samuel fala para Saul. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, essa semana, né, a palavra desde segunda-feira tem sido essa: obedecer. Obedecer. E Jesus fala lá em João capítulo 15 que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele,
O que isso significa? Obediência. Não tem como a palavra de Jesus estar em nós se nós não obedecemos a Bíblia, né? A palavra. Tem gente que anda com a Bíblia na mão, tem gente que tem a Bíblia na estante de sua casa aberta no Salmo 91, no Salmo 23, né? No Salmo não sei o quê. Tem gente que ora Salmo, que até depois eu quero falar sobre isso, né? Orar Salmo. Tem gente que ora Salmo, tem gente que ora não sei o quê, ora Provérbios e faz todo tipo de oração, mas não obedece à palavra. E o que o Senhor Jesus fala lá em João 15, né? Que se as palavras dele estiverem em nós, pediremos, né, o que quisermos e o Senhor vai nos conceder. Vamos abrir aí João capítulo 15 para a gente fazer essa leitura aí, que eu acho que também é interessante, né? Completa essa nossa reflexão, onde Deuteronômio 5:29 fala que se a gente obedece, tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Olha lá, João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. As palavras do Senhor permanecerem em nós significa obediência. Significa fazer o que Deus tem nos mandado fazer. Significa seguir as orientações do Pai. Então eu digo orientações, né? Porque Jesus, nem para obedecer a Deus, ele não nos força, né? Nós não somos obrigados a obedecer a Deus. Deus não quer que obedeçamos de forma forçada. Deus não nos pega e diz, vem aqui que eu quero que você faça isso, e nos força a fazer. Até porque eu acredito que obediência não tem nada a ver em ser forçado, né? Quando você é forçado, quando você não tem opção, né? Ou você faz, eu acredito, eu acho que não chega a ser obediência, né? Obedecer é quando você tem escolha de você fazer ao contrário daquilo que está sendo orientado, daquilo que está sendo falado, e você decide seguir, obedecer, né? Obedecer. E as consequências de obedecer ao Senhor são estas: bênçãos, como está escrito em Deuteronômio 5:29, como a recompensa de você orar e você ter resposta de Deus, né? Como está escrito aqui em João 15:7, você cumpre com as palavras, segue as palavras do Senhor, e na oração você vai e pede a Deus e Ele concede. Então, obedecer ao Senhor só nos traz benefícios. Só nos traz benefícios. Por mais que a gente por mais que a gente tenha a impressão que não está tendo nenhum benefício, pode aguardar. Em algum momento você vai entender, você vai enxergar os benefícios da obediência. Porque no momento de obedecer, a gente parece que não tem benefício, porque requer renúncia, né? Requer sacrifício, requer você abrir mão, muitas das vezes, daquilo que você gostaria de fazer. Então, para a carne, parece que não há benefício. Só que lá na frente, você viverá os benefícios da obediência, né, pastora Glaucia? É verdade. E todos, não só nós, mas os benefícios da nossa obediência, da nossa coragem.
vão saltar aos olhos de todos à nossa volta. Começando dentro de casa, aqueles que sempre nos criticaram. E eu repito, é uma certeza, é apenas uma certeza. Não é para incentivar evangelho da vingança. De jeito nenhum. Não precisa disso. É a palavra do Senhor que está dizendo para nós, né? Como nós lemos aqui em Deuteronômio 5, 29. Quando a tradução... a gente lê e está traduzido assim. Esqueci o nome agora da palavra. Na língua portuguesa, quando a gente faz assim, Deus está suspirando, vamos dizer assim, né? Deus está suspirando e dizendo, se o coração deles fosse bom assim. Poxa, sabe quando a gente faz esse suspiro? Quando a gente tem esse suspiro, se o coração deles fosse tão bom assim, se eles me temessem e me obedecessem, tudo para eles iria bem, para os seus descendentes. Quando Deus dá esse suspiro, nas entrelinhas, na verdade esse versículo já é muito claro, mas tem mais coisas ainda nas entrelinhas dizendo, vocês nem imaginam como a vida de vocês seria boa. Já está claro, né? É verdade. Então, é tremendo a gente perceber o que Deus nos mostra na palavra. É um segredo de vida em plenitude. É um segredo de vida em abundância que Deus nos revela na sua palavra quando Ele nos diz que nós temos que obedecê-lo em tudo. Em tudo. É verdade. Então, é muito importante começar o dia com essa reflexão. E louvado seja Deus pela oportunidade que nós temos de compartilhar essas coisas com vocês. A gente aprende para poder ensinar. E se nós tomarmos posse dessa palavra e colocarmos em prática, nós vamos sim continuar experimentando o sobrenatural de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E a nossa oração é para que a gente tenha mesmo coragem de obedecer. Custe o que custar, incomode a quem incomodar. Nós não podemos desistir de obedecer. Esse é o nosso foco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos obedecer, vamos seguir as orientações do Pai. Vamos pegar a palavra do Senhor e aplicá-la de fato em nossa vida. Não vamos ter a Bíblia só como enfeite, né? Não vamos buscar mensagens decoradas, né? Não vamos buscar 7 passos disso, 7 daquilo. passos disso ou daquilo outro. Vamos obedecer de fato à palavra, porque obedecer a Deus só nos traz benefícios. Guarde esta verdade em seu coração. Obedecer a Deus só nos traz benefícios. Então, vamos buscar, em nome de Jesus, viver a plenitude da palavra. Não vamos buscar receitinhas, né? Receitinhas como isso, como aquilo. Não, a receita é esta: obedecer. Não são 3 passos, não são 7 passos, não são isso, aquilo, outro. É obedecer a palavra em tudo, obedecer a Deus em todas as coisas, em todos os momentos. Faça como Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz: não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. Sejamos praticantes. O interessante é que Deus vai, nos lembrando de versículos, nos lembrando de sua palavra. E em Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho, deixa eu pegar aqui, vamos fazer essa leitura completa, e aí fica ainda melhor essa nossa reflexão, né? Olha, a partir do versículo 21. Portanto, removam toda a impureza e toda a maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra,
ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, qual é o segredo para ser feliz? Tem gente que pesquisa isso no YouTube, no Google. Como ser feliz? O que fazer para ser feliz? O que fazer para ser bem-sucedido? Está aqui, ó. Praticar a palavra. Obedecer a Deus. Acabamos de mostrar para você, né, o caminho da felicidade, né? O que fazer para ser feliz? Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Na Bíblia NVT, na Almeida Revista Corrigida, vai dizer: serão bem-aventurados em tudo que fizerem. Ou seja, quando ele diz bem-aventurado, ele está falando do estado abençoado, né, da condição desta pessoa. É uma pessoa abençoada. Ela vive numa condição constante de bênção. Então ela é abençoada no casamento, ela é abençoada na família, é abençoada no trabalho, em tudo, porque ela é obediente. Ela obedece a Deus. Obedecer a Deus só nos traz benefícios. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.